Peguei meu marido em uma casa de massagem no Dia dos Namorados. Bora pra mais uma fofoca quentinha de seguidor? Mas antes, deixa o seu like aqui pra me ajudar e já se inscreva no canal que toda semana eu solto história nova por aqui. Bom, mas antes de tudo, já quero avisar que eu não trabalhava na casa em massagem em questão. E eu e meu marido já estávamos casados há 11 anos. E ele sempre foi um marido e um pai muito bom. Do nosso casamento, nós tivemos 2 filhos lindos, que são nossas joias. E nunca, sério, nunca tivemos problemas quanto às nossas intimidades. Então, por esse motivo, eu também nunca desconfiei dele em nada. Sempre ouvia minha família dizendo que homem é tudo igual, né? Mesmo tendo tudo em casa, eles sempre procuravam na rua. Mas eu sempre fui daquelas que enchia a boca para defender o meu marido. Ele tem uma empresa de construção civil e eu trabalho em uma imobiliária e vendo lingerie e produtos sensuais para completar a renda. O meu marido, ele sabia, né, do meu emprego, das coisas que eu vendia, mas ele não sabia para quem eu vendia. Geralmente nós pegávamos o nosso dinheiro do nosso trabalho fixo ali, juntávamos tudo e pagávamos a conta e o dinheiro que ganhava da minha lingerie, o que sobrava ali, nós saíamos. Eu ia em salão, enfim, gastávamos com aqueles pequenos luxos que nós gostamos, né? E eu nunca fui o tipo de pessoa que ficava em cima para saber quanto ele ganhava ou deixava de ganhar. Até mesmo porque no ramo dele não tem como saber, né? Não tem uma renda fixa. Um mês era bom, outro nem tanto, mas nós vivíamos uma vida boa. E assim continuamos levando a vida. Até que exatamente no Dia dos Namorados eu tinha algumas encomendas para entregar nesse dia. E as minhas melhores clientes sempre foram a GP, porque elas sempre compravam muito e sempre pagavam certinho. E eu vendia em todas as casas de massagem ali da minha cidade. Já fazia 5 anos que eu vendia lingerie e as meninas sempre me conheciam. Só que elas não sabiam da minha vida, né? E o meu marido nem sonhava que eu vendia para aquelas mulheres, mas eu também não via nada demais nisso. Achei que não tinha necessidade de saber para quem eu vendia, afinal. Então eu saí nesse Dia dos Namorados para fazer as entregas para as minhas clientes das casas de massagem. O meu marido, ele estava trabalhando. Na minha cidade tem 4 casas de massagens. Fui nas 2 primeiras de boa. Quando eu cheguei na 3ª casa, eu entreguei a encomenda para as meninas e fiquei aguardando uma sair do atendimento para entregar dela e ver se ela queria mais alguma coisa. E nessa casa de massagem em questão, tinha um vidro assim que separava os quartos do escritório. Então nós tínhamos a visão de todo mundo que entrava e saía, mas os clientes não via nada naquela salinha. De repente, a porta se abriu. Saiu a minha cliente, que eu estava aguardando, e atrás dela, assim, segurando a mão dela, o cliente que ela havia acabado de atender. E pasmem, era o meu marido. Na hora que eu vi ele ali, eu fiquei em transe, sabe? Sem reação. E ao mesmo tempo com vergonha de dizer para as meninas que aquele homem em questão era o meu marido. Não deixei que ele fosse embora, entreguei a encomenda dela, que havia acabado, vendi outras coisas e ainda consegui fazer a última entrega. Aí sim, quando eu finalizei, eu liguei para o meu marido. Nós tínhamos combinado de jantar à noite justamente para comemorar o Dia dos Namorados. Afinal, nós sempre fazíamos isso. Mas aí eu só liguei para ele e falei que ele não precisava ter pressa no trabalho dele e que aquela noite nós não iríamos jantar. Foi quando ele me perguntou o porquê. Eu falei para ele que ele já tinha jantado, né? Afinal, eu fui vender para uma cliente e tinha visto ele sair de uma casa de massagem. Quando eu falei isso, esse homem ficou louco do outro lado da linha e falou que eu estava louca. Que ele estava trabalhando, que os funcionários podiam comprovar isso. Naquele momento eu me arrependi de não ter feito barraco com ele ao ver ele sair. Beleza, começou a chegar o final da tarde, ele chegou em casa e foi uma briga tremenda. Naquele dia eu coloquei o meu marido para fora de casa. E quando eu fiz isso, ele foi para casa da mãe dele e toda a minha família julgou. A minha própria mãe falava para mim, não tem lógica eu acabar com um casamento de 11 anos porque ele ficou com uma mulher de casa de massagem que nem quer compromisso. Talvez nem era ele, porque ele jurava pra todo mundo que não era ele, que eu estava louca. Ali eu falei pra ela que eu não voltaria atrás. Sim, faz 6 meses que eu descobri tudo isso. E ele vive pedindo pra voltar e a minha família toda apoiando ele. Hoje eu trouxe a minha história pra vocês pra saber a opinião de vocês. Se eu devo voltar atrás e perdoar, né? Afinal são tantos anos de casados. Ou se eu devo seguir com a minha vida. Dentro desse período eu não senti falta dele. Eu não sei se é pelo tempo que nós já estávamos casados, mas eu não senti falta dele como marido. Os meus filhos sentem muita falta dele. Então eu gostaria que vocês me respondem aí. Eu devo voltar com ele ou não? E essa é a minha história.